Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre a carta de reclamação. Na nossa aula anterior, nós estivemos estudando o gênero carta por completo e nós nos aprofundamos muito na carta pessoal, aquela carta que nós enviamos para conversar com algum parente, com algum familiar ou até mesmo com algum amigo. Falamos um pouco também sobre a carta utilizada profissionalmente, mas nesse momento nós vamos estar falando exatamente sobre a carta de reclamação. Bom, o que é a carta de reclamação? A carta de reclamação é exatamente um gênero textual que tem como objetivo fazer com que você esteja reclamando de alguma coisa que você adquiriu, algum produto que você comprou e veio com algum defeito, veio errado, ou você poderia estar fazendo isso diante de algum problema que esteja acontecendo no seu bairro, na sua cidade. Geralmente acontece de ser entregue de pessoa para empresa, mas acontece também de ser de pessoa para um órgão público, de ser de alguém para até mesmo uma pessoa. Nesse caso já é um pouco mais raro, né, de o remetente ser uma pessoa física. Geralmente é de uma pessoa para uma empresa ou para algum órgão. E a característica principal é a argumentação que está inserida dentro dela, porque dentro da carta de reclamação eu vou estar expondo o meu problema, eu vou estar mostrando a minha situação. Eu tenho que apresentar essa situação e tenho que expor através de argumentos para convencer quem está lendo da minha situação, do que está acontecendo. E dentro dessa carta eu também vou estar exigindo um reparo, um conserto, ou mesmo uma resposta, pelo menos, daquilo que está acontecendo comigo, do meu problema. Um exemplo muito fácil para a gente é o exemplo do livro. O texto Vanelville apresenta isso para a gente. É uma carta de reclamação. Esse texto pertence a esse gênero. E aqui a gente pode perceber que acontecem, né, é exposto várias reclamações sobre o que acontece naquele bairro. Então o autor, ele realmente quis apresentar e nós hoje somos conhecedores dessa realidade, desses problemas que ele estava enfrentando. Então, ele preferiu expor essa situação, ele fez a carta de reclamação e ela foi publicada em um site. E nós sabemos realmente no desenrolar dessa atividade que foi feita que a carta de reclamação ela tem um objetivo de atingir os leitores de uma forma geral. É dito isso no livro na página 51. Leitores do jornal ou revista, internautas e o público em geral. Então, essa carta ela se destina exatamente a isso. Nós podemos perceber através da linguagem que está presente nela. Por quê? Porque é uma linguagem formal. Sabemos disso. Por quê? Porque essa carta também é um documento. Ela pode ser utilizada posteriormente como uma comprovação. Ela pode provar que aquele produto, que aquela situação que aconteceu, realmente é um fato verídico, é um fato verdadeiro. Então, ela também pode ser posteriormente usada como um documento. Então, por esse motivo, é necessário que ela tenha uma linguagem formal também. Dentro da carta de reclamação, a gente vai perceber que ela tem as características semelhantes à carta. Como, por exemplo, local, data, vai ter aquela saudação, né, a quem eu estou saudando. Aqui no livro a gente pode ver que o vocativo, né, a central de atendimento ao munícipe. Então, a gente pode perceber que ele está se dirigindo até essa central de atendimento. Então, ela provoca uma resposta. Quer realmente receber uma resposta. Então, há uma interação entre o emissor e o receptor, entre o remetente e o destinatário, característica própria da carta. Até aí, nós podemos perceber que ela exige, que ela pretende ter um retorno. E, à medida que nós vamos lendo a carta, vamos compreendendo a estrutura que ela tem, de expor os fatos, de apresentar uma argumentação, e tudo isso acontece no desenvolvimento. Há uma introdução, há uma apresentação do que aconteceu, mas também há o desenvolvimento, há toda a apresentação, toda a argumentação e, no final, há a conclusão, onde o autor,
o emissor da carta está realmente procurando, acima de qualquer situação, ter uma resposta, obter. Ele exige que tenha um retorno para si próprio daquilo que aconteceu. Então, logo no final, ele também coloca, né, a sua assinatura, que é representando a pessoa dele, é quem está exigindo. Então, ele é um texto bem direto, ele é um texto que, digamos, é ameaçador, mas interpretando o sentido da palavra ameaça, porque ele só está exigindo aquilo que é de direito. E nós podemos, dentro de uma carta dessa, por exemplo, dizer que se uma medida não for tomada, nós podemos estar procurando outras formas de resolver esse problema. Isso é típico da carta de reclamação, porque se você está reclamando é porque tem um problema. Então é necessário que a gente tenha conhecimentos concretos, não podemos dizer eu acho, eu penso. Tem que realmente ser justo, tem que ser honesto, tem que dizer. Se você está reclamando de um produto e você tem uma garantia daquele produto, então apresente o que lhe dá garantia. Comprove a compra do produto, o vendedor, e assim tenha realmente argumentos concretos, não vá simplesmente falando de uma forma informal. Tem que haver um sentido, você tem que ter uma base. Então essa é uma das características da carta de reclamação. A estrutura, como eu falei, é semelhante à outra. Ela tem local e data, tem o vocativo, tem todo o assunto, que pode ser definido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Logo no final, tem a despedida e tem a assinatura. Dessa forma, a gente vê como a estrutura da carta de reclamação é semelhante a qualquer outra carta. Agora, a forma como ela se conduz, a linguagem formal, as características próprias dela, de apresentar argumentos, é um gênero bem argumentativo, expositivo também, porque está expondo o problema, a gente pode perceber que essas são características próprias da carta de reclamação. Então, pessoal, estamos chegando ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado e, para maiores informações, quaisquer dúvidas, vocês podem estar me contactando pelo grupo do WhatsApp ou pela plataforma. Até mais!